moradores de Maryland ficaram chocados com um roubo de carros que terminou de uma forma trágica, parecido com um caso brasileiro. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, casos criminais resolvidos, que são um mistério ainda. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa um like, deixa um comentário, não esquece de ativar o sininho de notificações, que é muito importante, e bora pro vídeo. Em 1992, o termo carjacking, traduzido como roubo de carro, na presença ou proximidade de seu proprietário, que vê a sua integridade física ameaçada, geralmente com o uso de arma de fogo ou uma arma branca, não era muito conhecido. Esse crime teve origem nos Estados Unidos na década de 80, mas, para os residentes de Maryland, era algo muito incomum. E infelizmente eles descobriram que isso significava da pior maneira possível. O bairro calmo de Savage era conhecido por ser uma parte histórica da cidade e pelo complexo comercial Savage Mill, um centro comercial criado num complexo histórico de fábrica de algodão. Infelizmente a cidade ficou marcada por um crime cruel. Pamela Basu nasceu na Índia e foi para os Estados Unidos quando era apenas uma menina. Ela morou em Washington e se formou na Universidade de Maryland em College Park. Em algum momento ela conheceu um homem chamado Steve Basu, na qual se tornou seu marido mais tarde. Ele era um empreiteiro e o casal morava em Savage. O casal queria adotar uma criança, mas não conseguiram. Com isso, em novembro de 1990, Pam foi à Índia para adotar Sarina, de 3 meses. Em 92, Pam trabalhava como química pesquisadora sênior para a W.R. Grace, uma grande empresa química com sede em Columbia, Maryland. Ela era conhecida por seu trabalho com conversores catalíticos. Em breve, Pam iria receber um prêmio por seu trabalho, que economizou bilhões de dólares para a indústria automotiva. Nesse momento, ela estava no auge de sua carreira. Na terça-feira, 8 de setembro de 1992, Pam estava levando Sarina para a pré-escola. Seria a primeira vez dela. A pequena estava sentada em sua cadeirinha no carro, quando Pam parou um semáforo perto de sua casa. Nesse momento, 2 homens atiraram do carro, entraram e partiram com a criança ainda no banco de trás. Ela até tentou tirar sua filha do carro, mas ficou presa no cinto de segurança e os assaltantes a arrastaram pelas ruas. A polícia nunca teve certeza se Pam ficou presa no cinto de segurança ou simplesmente se recusou a se soltar. Sua filha era tudo para ela, então podemos pensar que ela jamais deixaria sua filha sozinha no carro, mesmo que isso custasse sua vida. A polícia afirma que os criminosos arrastaram Pam por mais de 1,5 km. Eles viram que ela estava presa para o lado de fora do carro e mesmo assim não pararam. Alguns relatos dizem que os dois tinham usado drogas, mas isso não foi confirmado. Os criminosos pararam o carro e colocaram a pequena Sarina, ainda na cadeirinha, na rua. Alguns relatos até dizem que eles jogaram a cadeirinha com a criança para a rua. Nesse momento, Pam ainda era arrastada pelo carro. Os vizinhos viram isso e tentaram deter os criminosos, mas sem sucesso. Um vizinho que testemunhou o crime pegou Sarina na beira da rua e atirou da cadeirinha. A criança viu o carro sair em alta velocidade. Sua mãe ainda estava presa nele, sendo arrastada. O vizinho a levou para dentro de casa e chamou a polícia. Testemunhas dizem que Pam ainda estava viva, pelo menos durante os primeiros 800 metros que o carro percorreu. Mas depois que tiraram a criança do carro, os assassinos percorreram a Gorman Road, evitando por pouco acidentes com os carros que passavam na hora. O corpo de Pam foi encontrado naquela mesma rua. Ela foi a 6ª vítima de homicídio no condado de Howard naquele ano. Seu corpo foi arrastado por 3 quilômetros. Nos documentos de acusação, a polícia diz que os criminosos dirigiram o carro contra uma cerca com o ato intencional de soltar Pam do carro. Os criminosos continuaram dirigindo o carro em alta velocidade. A polícia conseguiu parar o carro e prendeu um deles. O outro fugiu, mas logo em seguida também foi preso. Por algum milagre, a pequena Sarina, que estava com 2 anos, saiu ilesa. Mas o trauma de saber que sua mãe foi arrastada por um carro ficou com ela.
Em 12 de setembro, Pam Basu foi sepultada. Steve, seu marido, juntou-se a centenas de membros da comunidade indiana na área de Washington. O marido não tinha forças para ler o texto que escreveu para sua esposa. Com isso, a irmã de Pam leu a mensagem de despedida. Dias depois, acompanhado de familiares, Steve Basu dirigiu-se aos repórteres para dar uma entrevista. Isso foi marcado devido ao número de pedidos recebidos para uma entrevista. Steve falou sobre o vazio que o assassinato deixou em sua vida. Ele não queria falar sobre o assassinato em si naquele momento. Ainda era como uma ferida aberta e ele nem tinha palavras para descrever. Um fundo fiduciário, o Fundo Fiduciário Sarina Basu, foi iniciado para pagar a educação de Sarina. A polícia também respondeu às preocupações realizando reuniões e pesquisas de segurança doméstica na área. Os moradores estavam chocados com aquilo. Eles não conseguiam acreditar que aquilo tinha acontecido em um lugar tão calmo e eles também estavam com medo de que aquilo pudesse se repetir. A polícia informou que os suspeitos do crime eram Rodney Eugene Solomon, que estava com 27 anos na época, e Bernard Eric Miller, que estava com 16, mas seria acusado como adulto. Solomon tinha um histórico de prisões anteriores, incluindo acusações graves, como agressão com intenção de homicídio. Já Miller era menor de idade na época. Não foi revelado se ele tinha antecedentes. Ambos foram detidos sem fiança. De acordo com relatórios policiais posteriores, os suspeitos estavam levando 2 menores para um centro do Job Corps, que é um programa que oferece educação e treinamento vocacional para jovens nos Estados Unidos. Quando eles se perderam e ficaram sem gasolina numa rodovia, o grupo se separou. Solomon e Miller começaram a procurar gasolina a pé, mas depois tentaram roubar carros de 2 mulheres diferentes. Quando isso não funcionou, eles encontraram Pam Basu em uma rua. As declarações dos suspeitos eram inconsistentes. Também há relatos conflitantes sobre quem exatamente estava dirigindo o carro roubado. Uma testemunha disse que viu os homens trocando de lugar depois de baterem na cerca, mas tudo aponta que Solomon era quem estava dirigindo. Os dois foram julgados de forma separada. O julgamento de Miller começou em abril de 93. Mais tarde naquele mês, depois de ouvir depoimentos arrepiantes sobre o que aconteceu naquele dia, os jurados o consideraram culpado. No final de junho, Miller foi condenado à prisão perpétua, mas ele terá direito à liberdade condicional. Embora Miller fosse apenas um passageiro do veículo sequestrado, ele participou ativamente do crime, ajudando a jogar Pam para fora do carro e posteriormente libertando seu corpo espancado. No julgamento, uma testemunha diz que viu Miller se virar e bater várias vezes em algo no banco de trás do carro, antes de sair do carro e jogar Sarina, ainda em sua cadeirinha na rua. O julgamento de Solomon começou em agosto daquele ano. Steve Basu deu um testemunho comovente no julgamento. Solomon foi considerado culpado no final daquele mês. Dias depois, ele foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. A promotoria até buscou a pena de morte, mas o júri recomendou a prisão perpétua. O homem morreu em 2018, aos 52 anos. Poucos dias após o assassinato, o governador de Maryland pediu penas mais severas para crimes de roubos de carros. Esses sentimentos ecoaram por toda a nação. Devido à notoriedade de casos como este, as leis contra roubos de carro foram reforçadas. O Congresso aprovou a Lei Federal de Antirroubo de Carros em 92, que transformou o roubo de carro em um crime federal, com sentenças para roubo de carro com arma de fogo, começando em 15 anos e indo até a perpétua. Essa parte da disposição foi posteriormente alterada como a intenção de causar a morte ou lesões corporais graves. Outros estados também atualizaram suas leis sobre o roubo de carros. Em 2012, 20 anos depois, Steve Basu abriu o jogo com um repórter local sobre o assassinato. Ele ainda se sentia culpado por não ter notado os suspeitos caminhando em direção ao carro de sua esposa antes do roubo. Ele mesmo fez um vídeo enquanto Pam preparava sua filha para o primeiro dia na pré-escola, e isso se tornou parte das provas do julgamento. Na verdade, tento não pensar nisso o máximo que posso. A selvageria que eles exibiram foi muito difícil para eu superar ou aceitar. Steve ainda mora no local e tenta evitar as ruas por onde sua esposa foi arrastada. Ele teve orgulho de informar que Sarina estava perto de se formar em engenharia industrial. O pai diz que ela está sempre sorrindo. Embora ele não quisesse que sua filha fosse entrevistada, ele diz que Sarina
tem uma motivação e disciplina que refletem a de sua mãe. Eu diria que realmente nós nos criamos um ao outro. Sarina me ajudou a criá-la e me criou para ser a pessoa que eu deveria ser. Foi perguntado se ela tinha alguma memória do que ocorreu naquele dia, e ele disse o seguinte: nos primeiros anos, ela se lembrava de tudo, vividamente falava sobre isso. Mas, com o passar dos anos, ela ainda lembrava, mas não falava mais sobre isso. Mas ele disse que falar sobre isso agora o ajudou mais do que ele esperava. Ele nunca mais se casou. Ele também completou que não quer que sua esposa seja lembrada como uma vítima, mas sim como uma mulher inteligente, determinada e atenciosa, que foi mãe, que fez de tudo para salvar a sua filha até os últimos segundos de sua vida. A ex-policial do condado de Howard, Jodie Lilley, diz que ainda pensa em Pambazo toda vez que está na Gorman Road. Ela foi a primeira policial a chegar ao local naquele dia. Foi terrível. Eles simplesmente a deixaram como uma carcaça. Qualquer pessoa que trabalhou no caso não será capaz de esquecer aquele dia. Foi muito traumático e horrível. Qualquer pessoa que estivesse por perto não poderia esquecer isso. Quando você procura roubo de carro no dicionário online Webster, o caso de Pambazo está listado. Esse foi o crime que definiu o termo roubo de carro, disse Jim Lilley, ex-policial e autor de um livro sobre o caso. Esse não é um livro ou uma história que possa ser menos brutal. Não há como deixar esse caso menos pesado. É realmente um dos crimes mais feios de todos os tempos, disse Jim Lilley. Se a gente for pensar nesse caso, é impossível não lembrar de um caso que aconteceu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, no ano de 2007. Então vou contar um pequeno resumo do que aconteceu naquela noite e eu tenho certeza que foi um caso que traumatizou muita gente. O caso João Hélio refere-se ao crime ocorrido na noite de 7 de fevereiro de 2007, na cidade do Rio de Janeiro, quando João Hélio Fernandes, de 6 anos de idade, foi assassinado durante um assalto. Em 7 de fevereiro, por volta das 9h30, Rosa Cristina Fernandes voltava para casa com seus filhos, Aline, de 13 anos, e o João Hélio. Ao parar seu carro em um semáforo, foi rendida por 3 homens armados que a mandaram sair do veículo. O assalto ocorreu na rua João Vicente, zona norte do Rio. No veículo também estava uma amiga da família. A filha adolescente viajava ao lado da mãe no banco da frente e essa amiga e o João Hélio estavam no banco de trás. Rosa percebeu que o João Hélio não havia conseguido se soltar do cinto de segurança e tentou soltá-lo, mas os bandidos partiram em alta velocidade com o menino preso pela barriga ao cinto de segurança. João Hélio foi arrastado pelo lado de fora do veículo por 7 quilômetros. Várias pessoas sinalizaram para o carro e estavam ali tentando dizer o que estava acontecendo, mas um dos criminosos disse: o que estava sendo arrastado não era uma criança, mas um mero boneco de Judas. Em 30 de janeiro de 2008, 4 dos 5 acusados pelo crime foram condenados por latrocínio. Carlos Eduardo Toledo Lima foi condenado a 45 anos, Diego Nascimento da Silva a 44 e 3 meses, Carlos Roberto da Silva e Tiago de Abreu foram sentenciados cada um a 39 anos de prisão. Apesar da decisão da juíza, mesmo com penas entre 39 e 45 anos, o cumprimento das penas dos réus não excederá o tempo máximo de 30 anos. Ezequiel Toledo de Lima era menor de idade na época e só cumpriu 3 anos de regime fechado. Ele foi preso novamente em maio de 2019, sob acusação de furto. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui pra vocês, o caso da Pam, completamente perturbador aquilo, imaginar aquela cena, várias pessoas viram aquilo acontecendo, assim como no caso do João Hélio, que é um caso muito famoso aqui no Brasil. Eu mesma me lembro quando esse crime ocorreu, eu fiquei chocada com tudo aquilo. Eu ainda era uma criança e aquilo realmente mexeu muito comigo, porque só da gente imaginar, a gente tem uma sensação ruim. Então, imagine para aquele menino que tinha apenas 6 anos, para sua família e as pessoas que viram aquilo também, as pessoas que estavam nas ruas e presenciaram aquela cena horrível. Então, realmente, os 2 casos são terríveis, casos que marcam mesmo. Tenho certeza que o pessoal lá em Maryland nunca vai se esquecer desse caso, porque foi realmente muito terrível. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.